Oi, meus amores. Um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Espírito Santo esteja conosco e com vós também, né? O Ícaro João hoje não foi na aula. Está tomando um café comigo. E nós vamos aqui, nós estamos conversando e também vamos falar palavras de Deus. E ele vai falar também. Neste momento eu peço para você curtir, compartilhar, né, deixar o seu like, colocar adiante, porque nós precisamos levar essa palavra bem longe ao mundo inteiro, né? Eu agradeço. Vou passar a palavra para ele, né? Ele vai falar da religião das pessoas, do mundo, em nome dos santos dos santos. Obrigado, pastora Cícera. Uma pergunta que eu tenho, uma pergunta para perguntar para a senhora. Como a senhora sabe que sua religião é a toda-poderosa? Porque eu sinto, eu creio e eu confio que na minha religião é o Deus vivo, Deus poderoso, aquele Deus que fez todas as coisas, o céu, a terra, as nascentes, o rio, né? Foi ele que fez tudo isso e deu para o homem desfrutar. Até mais maravilhoso que ele fez a semelhança do homem, igual a dele. É uma pergunta assim, como que a senhora tem tanta certeza que eu não vou dizer um homem, porque Jesus, ele não sabe uma forma, ele talvez nem seja humano, ele não tem aparência humana, mas você entendeu, né? Mas Você entendeu o que eu queria dizer aqui? Eu não quero dizer que ele tem aparência humana, ele não seja humano, entendeu? Essa é a ideia. Mas eu, assim, de forma de mim, né, do meu conhecimento, a palavra de Deus, né? Quando Deus transformou o mundo, que foi Deus, e daí lá no Novo Testamento fala que Deus enviou o seu Filho primogênito, né, ao mundo, né, e levaram ele ao Calvário. Ele estava forma de homem. Forma de homem? Ele estava como um homem, ele estava como uma criança com carne, porque levaram ele ao Calvário, né, espancaram, judiaram, mas ele era santo. Ele não tinha aquele pecado para ir ser cravado numa cruz. Mas por tudo isso, nesse momento exato, nós temos que acreditar que ele era uma pessoa de carne, era um homem. Mataram, judiaram, né? Colocaram a coroa de espinho, né? Todo mundo via ele como um homem. Só que eles pensavam lá, os sacerdotes daquele, né, da igreja, que é do catolicismo, né? Catolicismo, né? Daí ele então viu que ele não tinha pecado, mas aquele sacerdote sentia inveja de Jesus. Porque Jesus, tudo que quando falava, acontecia um grande milagre, como o do Lázaro, né, a filha de Jário, e demais, etc, etc. A pergunta não foi essa. Pergunta foi como que você creia em Deus sem ter evidência que ele existe? Porque eu creio que ele existe. É que eu já te expliquei, ele já fez o mundo, ele fez as pessoas. Você nunca viu ele, você nunca sentiu ele. Mas eu sinto ele, eu não vejo, mas eu sinto. Eu sinto. Mas como ele saber uma aparência exata dele? Como você pensa como que ele é? Como ele fez Adão e Eva, né? Ele fez Adão, um homem, do sopro da terra. Assim, antes de tudo, Deus não faz sentido Deus. Então, não sabemos a forma dele. Muitas pessoas pensam que ele é branco, barbudo, cabelos grandes, cerca da cintura, ou que ele existe um afro. Na verdade, não, ele não era branco. Na verdade, a aparência real dele ele é mais para a época. Ele tem a pele mais morena, a barba dele não é longa assim, aqui não, a barba dele só em volta aqui mesmo. E o cabelo não é longo. Mas, tá.
Agora, outra pergunta, assim, uma pergunta bem sincera. É uma pergunta. É uma coisa que eu vi de um canal aí, o Catholic Nerd, que é um canal de um cara aí muito bom. É aquele vídeo que eu vi ali sobre ele, né? Sobre os amuletos, porque os amuletos ali, pet coelho, pata de cachorro, ou sei lá, outra coisa, os olhos de dragão, não é coisa cristã, porque é uma coisa bacana. Quando eu vi aqui, a senhora viu, né? Então, tá. Naquele canal, eu fui ver se teve vídeo novo, e aí o primeiro vídeo que me parece é ele vendo um vídeo de uma mulher. Sabe aqueles caras ali que saem na rua com aqueles microfones pequenos e perguntam para as pessoas: você crê em Deus ou coisa assim? Se você trai ele, se você engana ele, ou alguma coisa assim, para os casar, trair, ou sei lá, outra coisa. Então, o vídeo o vídeo se iniciava assim, ó. Era o cara, uma mulher ali, ela dizia assim, ó: Jesus era trans. Aí o cara do canal, ele olhava assim, ó, ele olhava assim, ele até pensava, como que é a pergunta? E aí ele ouvia aquilo e ele ouvia, pensando que estava errado. Mas não, a mulher dizia assim: naquela época, os homens não usavam aquela roupa que Jesus usava. Aquela roupa ali que secava no chão. É que Jesus era uma religião mais por os erimato árabe. Você fala, os árabes, né? Os que um pouco aí, os judaístas ou catolicistas. E os homens naquela época não usavam os cabelos que secavam até aqui na cintura. Ela dá uma explicação sim, mas assim, a explicação é que Jesus não tem um gênero. Jesus não tem nada disso. E ele aponta isso, ele fala isso, ele mostra. O problema é que no final ela diz, inclusive a mulher, não o cara. O homem. Não, o homem, o cara que tá. Não, dois homens. Dois homens. O cara que tá vendo o vídeo, o cara que pergunta pra mulher que tá com o microfone, que tá no vídeo. Uhum. A mulher disse assim: olha, muitas pessoas não sabiam disso e eu explico pra elas. E aí, o dono do canal, ele olha isso e fala: por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, qualquer religião. Tomar cuidado, porque as pessoas, elas insistem em ler a Bíblia de ponta cabeça. Ler uma coisa que não está ali. Falar, os óculos são do demônio. Não, os óculos não é do demônio. Primeiramente, esses fluidos do mundo não é a mesma coisa que se treca com o mundo, tá? Só porque eu fico 24 horas jogando jogo, não é dizer que eu tô com um pacto feito com o diabo. Não. É muito pelo contrário. Não fazia sentido o Satanás ficar num jogo para criança. Não faz sentido. Esse aí, quando ele ouve isso, ele fala, toma cuidado. A senhora só teve uma ocorrência que aconteceu assim, que um pastor fala uma coisa assim, que não está na Bíblia? Já teve? Já teve, né? Mas A senhora? a causa, assim, que nós temos que andar só na palavra da Bíblia. O que acontece? O jogo, você falou no jogo. O jogo, que o Satanás não entra para prejudicar a criança, ele entra assim. Ele vai mais naquelas partes mais pequenas, né? Em prejudicar um filho, em prejudicar uma filha, prejudicar uma criança, né? Entrar para ir ver a família entrar no bolo de neve sem saída, né? Porque tem os espíritos que faz algo para prejudicar as crianças. Tem. Então o jogo não faz parte com Jesus. Quando Jesus andou no mundo, ele não jogava. Ele levava só a palavra, ele só orava nos montes das oliveiras. Então o jogo, né? Que é o baralho, não faz parte. Não é esse tipo de jogo. Não é esse tipo de jogo. Então o jogo digital. O pior ainda, pior ainda, porque aquele ali, muitas crianças se mataram,
né? Quiseram se matar, porque estava jogando, né? E faziam um pacto, uma aliança ali com o mal, e ele estava fazendo sem saber. É como alguém chegar e falar assim, ih, cara, João, você vai jurar por tal coisa. E você diz, eu sou juro. Então você prometeu. Então, sim, também esse jogo digital também não é maligno. De onde que a senhora tirou essa ideia? Tá Globo? Não, de canais nenhum, não tirei de vídeo nenhum, não tirei de ninguém. Estou tirando, falando de mim, o que eu vejo na Bíblia, que tem que seguir os caminhos santos. Você não é santo, mas você pode se consagrar. Não, mas vó, Você não. pode santificar, entendeu? Você pode se santificar em palavras de Deus e você viver uma vida normal, você andar, você brincar, você andar de bicicleta, você ter seus amigos, Não, mas entendeu? não, Mas ter uma parte de união com Deus, com Jesus. não, mas volta assim. Olha, não faz sentido o Satanás, o próprio Satanás, o demônio, entrar no jogo, porque não fazia sentido cometer crianças, que criança, porra, se converte a qualquer merda aí, e desempregados. Não faz sentido porque os jogos, eles são jogos. Jogos não é coisa do capeta, o capeta não criou o jogo. Primeiramente por aí, que jogos eles não são disso, né? Eu vou pegar vários jogos aí que a senhora pode pensar aí e perguntar. O primeiro que eu vou pegar é o Kingdom Come Delivery 1 e o 2. Esses dois jogos ele pega assim a realidade da época medieval. E por que não fazia sentido o diabo estar no jogo? Primeiramente, no jogo, no jogo sim existe igreja, porque a época medieval foi uma época que teve muita igreja, assim, igreja católica na verdade, e depois, não. Depois veio os protestantes, que foi na Revolução, que teve aquela revolução ali, artística, a de ideia, que movimentou muito, que hoje em dia nós temos fogo a gás, que nós sabemos que nós respiramos oxigênio, que nós temos, nós conseguimos pensar em estruturas de madeira que não vai cair, que eu vou pegar uma torre que é aqui, uma aqui. Mas isso aí vem do cientista. Cientista não. O homem sábio que fez essas coisas. Não, estou dizendo assim, eu não estou dizendo sobre eles, estou falando do jogo. Vamos sair disso. Que eu estou falando sobre da época, só essas duas aí. Medieval e o jogo foi feito pelo homem, foi a inversão do homem. Não, por aí tá errado. Foi feita por uma empresa. Então, mas não foi do homem, meu filho? Foi do homem. Não, mas assim, isso fluido muito, não é a mesma coisa que se pegar, satisfação. Isso não é tipo, um dia só na segunda. Humana. Não, na segunda eu ir lá jogar um truco. Não é uma coisa que eu me tacar para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ficar jogando truco igual viciado. Não. Se eu só jogar na segunda só, se eu beber só na segunda só, entendeu? Não é uma coisa. Mas daí começa a se viciando. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele entra nas pequenas coisas dentro do lar. Você jogou na segunda ou bebeu na segunda, ele já vai transferir na vida daquele que está fazendo isso. Porque ele não dorme. Ele está atento a todas as horas de que mal estão fazendo. Tá. Mas vamos voltar para o jogo. Aquela cidade, só para explicar aqui agora dessa palavra. Aonde? Pompeia. Não, a cidade também de Babilônia, e Sodoma e Gomorra, ela foi destruída aos vícios, à prostituição, ao combate. Hoje está sendo a mesma coisa. As cidades estão sendo destruídas, não é porque elas estão abençoadas. Elas estão completamente malfragadas no que estão fazendo dentro daquela cidade. Ela acaba sendo destruída, porque Babilônia foi destruída. Gomorra foi destruída. A face que é a prostituição, as bebedeiras, o jogo. E o diabo ali estava dentro do meio daquelas festas. Tá. Mas vamos voltar para o jogo. Vamos sair disso aí. Vamos voltar. O jogo, ele não faz sentido ter o demônio. Na verdade, assim, o jogo ele tem igreja e o jogo tem muitas explicações. No que dá como televisores 2,
joguei ele muito assim, eu joguei muitas vezes no PC, vai ser pirata, porque dinheiro eu não tenho, e a minha mãe também não. Então como que eu vou comprar um jogo de R$ 299? Tá, saindo disso aí, no jogo, jogando, tem um local sobre os locais, sobre o que tem. Os mercados, os burgueses, sim, o jogo tem sobre história, assim. Ele fala sobre os burgueses. Os burgueses eram vendedores que conseguiram vender uma quantia de coisas, tanta coisa que eles vieram nobres. Eles entraram na nobreza, e criaram a burguesia, que é o negócio dos ricos. Isso não aconteceu só na Europa, não. Aconteceu na Rússia e no Brasil também, se não me engano. Não, em todo, né, todos Em todos os lugares. os países, né? Todos os países. E aí no jogo, para ter as empresas, eles têm muita história. Eu não sei se faz sentido ter um capítulo naquele jogo. Porque se eu abrir lá o menu e lá no coisa. Não o é jogo que está dentro do jogo. Não. Não é que está dentro lá do PC. Não. Ele vai se aproximando do povo. Então não é o jogo que causa isso. Não é o jogo, não é o... Mas ele tem a chama. Haver muitos que fez aquele jogo, foi um pacto. Não, mas nós também. Entendeu? Que foi lá adicionar aquele jogo, né? Ele fez um pacto para aquele jogo ser do diabo e o povo assistir, jogar muito, jogar muito, jogar muito, porque tem mercado que ele é assim de gente, ó. Mas fez pacto com o diabo. Fez pacto. Então a gente tem que discernir o bom e o ruim. Não, mas assim, ó, um jogo, você tá famoso, não, porque assim não vai atrair todo mundo. Porque essa pessoa que gosta de RPC, ela não vai se atrair para um jogo de esporte. Porque o jogo de esporte não tem aquilo que ela tem. Ela não pensa rápido, ela pensa em ciclos. A pessoa ela tenta pensar o futuro. Olha, não faz sentido uma pessoa que gosta de esporte, jogos competitivos, vai gostar de um jogo de esporte, entendeu? Não é isso. É porque, assim, ó, isso acontece, sabe por quê? Esse pensamento aí acontece desde o passado, desde que nós éramos macacos. Por que eu acredito na evolução? Porque... Você acredita que um dia o homem foi macaco? Não. O humano e o macaco teve um parentesco. Mas para isso acontecer, esse parentesco teve que ter uma terra tão fértil, que teve plantação e teve os predadores. Mas isso é no jogo, assim, né? Não, na vida real eu penso assim, porque Você pensa, tá. para ter predadores, porque se tem mais um animal vivo, você vai acabar com a flora. Se não tem o predador, não vai ter uma consistência, um equilíbrio. E por que eu penso assim? Porque a ideia de um mundo que nós estamos, é tão perfeito quanto, é meio estranho, porque assim, vamos pegar a Marte. A Marte não tem a mesma qualidade que nós. A Marte quase não tem água. A única água que tem em Marte está lá a 200 metros debaixo da Terra. Nossa, que é Terra. Então assim, isso não é meio estranho, porque assim, Deus existe e Ele criou um mundo. E se Deus criou um mundo, Ele também criou os macacos. Todos E ele os foi bichos. evolucionando nisso aí, ele vai evolucionando nesse macaco para ele transformar nós em humano, esse macaco em humano, e ele cortar essa parte aí e criar outro caminho Então, para outros macacos. você lê a palavra, lá em Gênesis fala, Deus criou todas as coisas, o rio, os bichos, as árvores, as pedras, Deus criou tudo, né? Deus Sim. lá em Gênesis. Mas Deus viu que, e o homem, né? Não sei falar. E depois de Deus criar tudo aquilo ser perfeito, o homem fez o quê? As devações que Deus disse, eu vou destruir o mundo. Deus se envergonhou do próprio homem que ele fez. Não, mas... Vamos destruir o mundo. E Deus destruiu com água. Mas Deus, quando estava andando, viu Noé. E Noé se agradou de Deus. E Deus se agradou de Noé. E Deus obedeceu a Deus. Tá. Por isso que hoje é essa geração. Senão não existia. Por causa que daquele multidão de milhões de pessoas, bilhões e bilhões, só tinha um homem que era temente a Deus, que era Noé. Eu esqueci dessa parte, tá bem? Então, porque tudo quem era, como é que eram os outros? Tudo devastado pelo diabo.
Porque Deus destruiu, porque Deus se envergonhou. Eu esqueci dessa parte aí do Noé, eu esqueci da família. Mas vamos voltar. A senhora não acredita que o mundo foi criado pelo Big Bang, né? Acredito. Não, foi criado por Deus mesmo, vivo e verdadeiro e poderoso. Eu acredito que por causa do Big Bang, a criação foi por Cristo mesmo. Cristo falou, a luz e criou esses taus aí. Você acredita desse jeito? Não culpa de Deus, mas pelo Deus falar essa luz, criou assim. Porque é tão provado tá. Mas assim, eu não tô dizendo que foi uma luz, um clarão, e pá, e terra, e sol, e o tudo que há nisso aí, as criações humanas. Não tô falando assim, eu tô falando que houve o Big Bang, houve planeta sem água, sem terra, Com certeza. e Deus foi funcionando nisso. E por que na Bíblia tá assim? Deus criou o mundo em 6 dias. Porque Certo. dias, na palavra de Deus, né, que é o hebraico, né? Hebraico, né? Ei, vai. Dias no hebraico é Hanum, que tanto pode dizer dias, tanto anos, meses ou bilhões. Então Deus ele pôde criar o mundo em 6.000 anos. Então sim, Deus criou o mundo, porque o mundo ele demorou para ser feito? Demorou. Demorou para nós pensar? Demorou. Demorou para nós pensar em, nossa senhora, eu posso pegar eu posso usar o ar no motor do Fusca, o próprio ato Fusca esfria, o próprio atmosfera esfriou o motor do Fusca. Foi isso que Deus fez. O que Deus fez? Deixou o mundo acontecer e aos mínimos detalhes Deus foi modelando aqueles humanos. Deus modelou os fetos, então as raças que se entre relacionavam, então Deus modelou o feto para o feto sair de uma forma. E aí os macacos se relacionavam, criavam um tipo de feto que Deus modelava, foi modelando, e aí ficou mais primatas sem pelo, como ser humano. Ou sei lá como que se fala assim. Então Deus, ele estava ali nos mínimos detalhes, estava criando assim, os mínimos detalhes, tirando aqueles pelos extras do nosso corpo. Porque não faz sentido, porque a ciência não faz sentido sem Deus, entendeu? Mas você vê que Deus fez de Noé veio 2 gerações, a boa e a ruim, amar. Por isso que existe essa parte do diabo, que foi transformado, criado também. Deus mandou descer os anjos mal, que era Lucifer, até hoje diz que tem anjo pendurado, nas profundezas da terra, que um dia eles vão se levantar. Então Deus criou tudo isso também, por isso que tem. Você acredita? Aí o mal vai fazer o mal para enganar as pessoas. As pessoas vão ser enganadas pelo diabo, vai entrar o anticristo, em Apocalipse se fala. Por isso nós temos que acreditar num Deus vivo e poderoso. Aquele que dá o pão de cada dia, aquele que dá a saúde, aquele que dá a vida, aquele que dá moradias, aquele que faz você dormir e levantar de manhã, se acordar, saber que o Espírito Santo está no lado sobre cada um de nós. Mas aquele que busca, que na Bíblia diz, se você ama Jesus, Jesus te ama. Se você odeia Jesus, Jesus também vai te deixar de lado. Se você vira as costas para Jesus, Jesus vai virar as costas para você. Mas Jesus não vira as costas para o homem nem para ninguém. Jesus não vira. As pessoas que viram as costas contra a Jesus. O homem que vira. Entendeu? Na verdade eu sim, Dilson, eu entendo. Na verdade assim, a pergunta, Mas ela agora... deveria fazer uma pergunta assim. Olha, quantas mães amam o filho? A mãe que prende o filho em casa e cuida dele assim, de ser preso, ou a mãe que liberta os filhos? A que ama os filhos é a que liberta os filhos para viver a vida. Jesus é essa mãe. E essas crianças é nós, que vive a vida. Não pode cuspir na cara dele, não pode sentar ele, não pode falar mal dele, pode ser outra religião, não pode ser qualquer um, não pode fazer o mal que nós quiser. E Jesus, ele vai aceitar assim. Porque você mesmo está fazendo o seu próprio caminho. Ele não vai aceitar. Eu não estou falando dele aceitar você, ele não estou falando dele amar você.
Quando ele aceitar você assim, ele deixar você ir ao inferno, porque Com você certeza. não tá, você não tá trilhando o teu caminho. Exatamente por isso Na verdade, que quem a tá trilhando o pastora caminho, fala para você, quem fala tá, para os jovens, não, fala para todos os homens e mulheres que tem que seguir o caminho da salvação, como eu falei no começo. quem tá trilhando esse caminho, Porque quem virar as costas para Jesus, Jesus não vai ligar não. Não é que Jesus vai se incomodar e vai dar a paz, não. Jesus vai deixar ele fazer o que ele quiser, porque deixou livre e habito para o homem, todo mundo fazer o que quiser. na verdade, Né? a ideia que assim, olha, antigamente tinha duas suposições. E o Galileu ele morreu para essas duas suposições. Qual que são elas? O heliocentrismo e o centrismo. Se não me engano, assim, alguma coisa. O heliocentrismo acreditava que a Terra era o centro do universo. E o heliocentrismo. Não, peraí, vamos explicar. O centrismo, ele é a ideia que o Sol é o centro do universo. Não só, né? O centro do nosso universo. Essa ideia é porque, antigamente, a igreja, ela controlava tudo. Ela controlava tudo. E aí teve essa suposição aí, e aí ela pensava que a Terra era o centro do universo, porque Deus criou a Terra e o Sol. Eles não acreditavam nos outros planetas. E aí foi por isso que criou os ateus. Nossa, não, ateu não. Os terraplanistas. Eles acreditam que as terras é uma forma de pizza. Isso não é verdade. A terra não é redonda. Porque a terra não fazia sentido assim. Por causa do heliocentrismo. Na verdade, quem é o centro do universo é o Sol. É o centrismo. Por que faz todo sentido? Porque um cara que estuda essa área aí, ele vai falar que dia vai chover, que dia vai ter furacão, e funciona. Se você olhar as coordenadas certas, no dia certo, nos horários certos, tu vai ver o planeta, o Sultão não, o Noturno, o Plutão, entendeu? Então a ideia é isso aí. E quem criou essa ideia foi o Galileu. Mas não é ela que eu quero falar. Eu quero falar sobre como que o Papa conseguiu fazer que a ideia é que nós mesmos controlamos o nosso próprio caminho. Tem um canal não é grego, um canal sobre, como que é mesmo o nome? Aquela coisa que é um pouco contra Cristo. Religião? Não, religião não. Cristianismo. Cristianismo também não. Aquela ideia que eu sei que nada sei, como que é? Eu esqueci. Esse é um pop, né? Como que ele vai ser para as pessoas pensar que elas controlam o próprio caminho? Com essa ideia? Jesus te libertou nesse mundo. Foi assim Mas que o porque Papa... Deus deixou dois caminhos, né? Não, E dois Deus caminhos deixou não. Ele deixou habito. vários caminhos para tu. O caminho que você for traficante, o caminho que você for Não, Deus não bandido. deixou não, isso não. Não, Deixou ele dois. não deixou. Na verdade, ele Dois. não fez. Ele trilhou esse caminho para tu. Não existe dois, existem Tá. vários caminhos. Mas quem fez vários caminhos foi o homem. Dois caminhos. Quando você anda no caminho esquerdo, você já está no caminho de todos eles. É das drogas, é do tabagismo, é da bebedice, é de tudo. É de tudo. É de matar, é de roubar, é homicídio, vai tudo, né? Está tudo incluído. Mas se você tem só dois caminhos. É o caminho, né, do céu e do inferno. Ele deixou livre, habita, à vontade de fazer o que quiser em dois caminhos. Quer seguir o teu caminho de ser, aí você, Deus não vai interferir no meio da vida de quem quer fazer o mal. Porque ele deixou. Você quer seguir o caminho de Deus, ele abraçou. Jesus abraçou, Deus abraçou. E eu falo, siga o caminho de Deus. O caminho de Jesus. Ele morreu no cavalo, é amor de você. E esse amor é grande. Então é isso? Só isso. Dá um tchau. Oi, meus amores. Tá? Tchau.
e a paz do nosso Senhor Jesus. E siga o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, teu advogado. E Deus é o juízo perante a todas guerra que você entrar. Fica na presença dele. Adeus.